Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs que está servindo o Senhor, né? Eu estou filmando aqui a primeira parte do capítulo 1 de Jó, né? Aqui está, que assim está a segunda parte. A partir daí começa o segundo capítulo. Eu estou filmando aqui só para uma questão de fixação mesmo, viu? Retomando aqui, irmão. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 13.000, né? 1.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente, quer dizer, o mais rico, né? E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviava convites, davam as suas três irmãs e a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo corrido o turno dos dias, ou seja, passado, muitos dias, de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Aumentado, né? Ou aumentando cada dia mais, né? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema de ti na sua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. Não estenda a sua mão contra ele, ou seja, não tira a vida dele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amados irmãos, isso aqui, esse relato, me deixou assim, cabuloso, né? Muito tempo. Me deixou cabuloso. Por quê?
Jó era bom, hein? A Bíblia aqui não está falando que ele era bom? Então, por que o diabo foi acusar ele e Deus permitiu? Eu ficava com esse pensamento, né? Com essa dificuldade no meu coração. Mas quando eu observei que ele preocupava demais, em demasia com seus filhos, que tá aí, né? Vocês ouviram a palavra, né? Está escrito aí, pode examinar. Preocupava em demasia, demais da conta, hein? Saía de madrugada a oferecer sacrifícios, né? A favor de todos eles, ou seja, de todos os filhos, dos 7 filhos e as 3 filhas, para que se porventura alguns deles pecassem, então Deus perdoava, entendeu? Essa era a atitude de Jó, quer dizer, protegendo o erro, né? Se os filhos dele estavam errando para lá, ele ia fazer sacrifício, quer dizer, a favor dos filhos, para Deus não punir, para Deus não fazer nada contra os filhos dele e nem contra ele, né? O que acontece? Foi diferente por exemplo, do Abraão, né? Que Abraão também diz a Midrash, que é lá o livro lá dos judeus, está escrito lá, que Abraão teve o Isaac com 100 anos. A idade do Abraão, né? Com 100 anos de idade, gerou Isaac. E ele ficou tão feliz da vida, que ele começou até com tanta coisa com Isaac, que na nossa Bíblia não fala, mas na Midrash judia, né? Lá do judeu fala, que Deus não gostou muito, não. Ele estava fazendo adoração, quase que adorando Isaac. Isso aí é o Abraão. Pra vocês verem como é que são as coisas, né? E aqui o caso do Jó também, não é? Com aquela preocupação excessiva, ao invés de ele corrigir os filhos dele, colocar os filhos dele na linha, porque a Bíblia Sagrada fala que os pais têm autoridade sobre os filhos, né? Não, o Jó estava tampando, né? Estava cobrindo com esse sacrifício os pecados do filho dele, ou seja, estava conivente com isso. E foi isso que Satanás viu, né? Como os filhos de Eli, aquele sacerdote lá também, né? Estava oferecendo sacrifício no altar, cheio de pecado. Foi até Deus matar os filhos do Eli. Então, veja só, deu motivo, deu brecha, deu caminho para Satanás acusá-lo diante de Deus, por causa dessa idolatria com os filhos dele, o Jó. Mas ninguém pensa isso, né? Ninguém pensa isso. Eu não pensava, não. Vocês pensavam? Alguém aí pensou isso já? Não, eu comecei a pensar isso de uns 4 anos para cá. O motivo que Satanás achou. Ou seja, a brecha que Satanás encontrou para ir na presença de Deus e acusar Jó. E falar, toma tudo dele para você ver se ele não blasfema. Depois pôs ele doente também, né? Que o Jó ficou pobre, que nem um tostão. Aí o Satanás voltou lá e Deus falou com ele, e aí? Uai, ele tá lá, ação, né? Perfeito. Por isso que ele não tá blasfemando. Pele por pele, aí Satanás pediu, né? Ou seja, por uma doença na pele dele terrível. E Deus permitiu, e assim você pode continuar lendo o livro aí, que você vai ver tudo isso está relatado lá. Então eu encontrei, na minha cabeça, no meu coração, né? Deus falou comigo isso. Porque ele estava idolatrando os filhos dele, por isso que aconteceu isso com ele. Que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós, né? No nome de Jesus Cristo.